Então vamos aqui dar sequência, vamos criar o nosso primeiro arquivo em PHP. Eu posso clicar aqui do lado em PHP, eu posso vir aqui direto dentro do site, clicar em novo arquivo, né, dessa área aqui, que é a área do site, e vou chamar esse arquivo de módulo 01, que é o nosso primeiro módulo, só para ficar uma referência um pouco mais fácil, para que vocês saibam depois, caso precisem abrir para visualizar o código-fonte. Dou um duplo clique sobre ele, a extensão dele ali é .php, que é o que nós vamos precisar para rodar o MySQL. Como eu falei, ele roda dentro do PHP. Não necessariamente eu preciso deste código aqui HTML, isso é para quando eu estiver construindo sim a minha página do site, aí eu vou utilizar caracteres aqui que informam a codificação para a linguagem, um título para a página, entre outros. Por enquanto eu não vou utilizar, então vou selecionar e deletar. Vou abrir aqui o meu código PHP. Para abrir o código PHP, vocês viram aí no curso de PHP, para quem não viu, você coloca aqui o sinal de menor que, interrogação, e PHP. E você também precisa, em um certo ponto, após inserir os comandos PHP, fechar este bloco. Para fechar esse bloco, basta você colocar aqui o sinal de interrogação e o sinal aqui de maior que, né, na frente dele. Eu não vou explicar detalhes da sintaxe PHP, não é este o foco do curso. Então, por isso que eu informei antes que é interessante que você tenha um conhecimento. Aberto o bloco PHP, o que eu preciso basicamente é criar uma variável para informar dados da conexão com o banco de dados. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é justamente então criar essa variável e passar valores do banco de dados para ela. Geralmente eu gosto, né, e vejo muitos programadores também fazerem isso, é um costume, chamar essa variável de conexão. Ela poderia ser qualquer nome, mas como ela é responsável pela conexão, nada melhor do que dar um nome sugestivo aí para ela. Então conexão é igual o quê? Qual é a função MySQL que faz a conexão com o banco de dados? Essa aqui, ó, MySQL underline, vocês vão ver muito esse parâmetro no meio das funções SQL, é inclusive uma das grandes diferenças aí que tem entre as linguagens, né, que são aí o underline nas funções, define aí que esta função provavelmente é uma função MySQL. É claro que eu vou estar passando para vocês quais são e quais não são, mas praticamente todas voltadas para a web que tem underline são funções aí do MySQL. Então, MySQL Connect faz o quê? A conexão com o banco de dados. Só que toda função, como vocês já sabem aí, né, do PHP, ela tem aqui um parênteses e dentro desse parênteses eu passo parâmetros. No MySQL não é diferente, é da mesma forma. Esses parâmetros que eu passo para dentro da MySQL Connect são informações para o banco de dados. Como assim? Quais informações eu tenho que passar? Informações de qual é o usuário do banco de dados, qual a sua senha e qual banco de dados eu quero acessar. Ah, mas como que eu vou saber, vamos supor, em um servidor de hospedagem, quando eu compro lá o meu servidor, como que eu vou saber qual é, né, o meu usuário, minha senha? Eles passam para você. Isso aí também vai ser explicado, né, nas aulas finais. Então é passado, não se preocupem por enquanto com isso. Estou falando porque geralmente os alunos em sala sempre perguntam, mas como que eu vou saber isso? Quando você compra o serviço, é passado para você o usuário e a senha para acesso ao banco. Então não se preocupe. E o nome do banco de dados também é passado. Geralmente é um servidor que eles usam. Como o nosso servidor é local, qual que é o nome do nosso banco de dados? O nome vem primeiro aqui na função. É o localhost ou o IP, como eu falei. Você vai separar os parâmetros por vírgula. Então coloquei aqui, ó, o primeiro parâmetro que é o nome do banco de dados. O nome do banco de dados é localhost, que é meu banco de dados local. Depois ele vai pedir o quê? Para que eu defina qual o usuário desse banco de dados. Eu já sei que o usuário, como nós inserimos na aula anterior, é root, e depois ele pede aqui a minha senha. Eu sei que a senha é vertrigo. Cuidado, porque essas informações elas são passadas entre aspas, como vocês podem ver, não necessariamente são strings, tá joia? Strings são valores aí definidos para variáveis como texto. Elas são informações que eu passo entre aspas, informações em texto, e separo com a vírgula e não com ponto e vírgula. Então aqui é separado uma da outra somente com a vírgula. É muito comum isso aqui dentro de um código em MySQL. Então geralmente você vai ter os parâmetros separados aí dividido por aspas, né, e organizados aí um através do outro com vírgulas, separados ali com a vírgula. No final da linha, ponto e vírgula, porque aqui é na verdade uma variável, é um comando ainda
do PHP. O que é o MySQL? MySQL são comandos, funções que nós inserimos, funções de banco de dados, dentro de um código PHP. Então, não deixa de ser PHP, não deixa de ter a sintaxe PHP. Por isso, obrigatoriamente, o ponto e vírgula no final. Aqui, o que eu fiz foi o seguinte, criei uma variável, chamei de conexão e falei que ela vai se conectar através da função MySQL com esse meu banco de dados e passei as informações para o banco de dados. Essas informações estão corretas, mas eu vou mostrar também o que ocorre caso elas não estejam. Toda vez que você iniciar uma conexão, em um certo ponto do site, geralmente após ter inserido todos os comandos em SQL, você vai fechar essa conexão. Para fechar essa conexão, eu preciso de uma função aqui também, MySQL, que chama MySQL_close. Ela faz o fechamento da conexão. Mas, para que eu preciso de fechar a minha conexão? Eu preciso de fechar a minha conexão porque, se ela fica aberta, o site fica sobrecarregado à toa, porque ele está tentando comunicar com o banco de dados, né, que aqui eu iniciei ele está tentando comunicar sem necessidade. Então, sempre depois que você já tiver efetuado o que você quer, e você não precisa mais dele rodando, né? Mas aí ele vai parar de funcionar? Não, ele só não vai ficar executando sem parar. Tá? Já nós vamos entender isso mais para frente também, quando tiver um código maior, quando tiver alguma forma de testar. Então, basicamente, sempre que existir o início de uma conexão, no final terá o MySQL close. Sim, mas eu quero fechar qual conexão? Porque eu posso também ter mais de uma. Aí eu passo a minha variável como parâmetro da função. Então, aqui dentro eu estou fechando essa conexão que eu fiz aqui, deste localhost do Vertrigo. Por quê? Em sites mais complexos, você pode ter 2, 3, 4 conexões para vários bancos de dados diferentes. Então, por enquanto, nós estamos apenas com uma, mas eu preciso informar aqui para ele qual conexão é essa. Os dados estão corretos? Sim. Vamos então testar. Ctrl S para poder salvar, ou arquivo salvar, porque se eu editei e fiz algo aqui, eu preciso salvar. E para testar com o browser, basta clicar aqui ao lado ou pressionar F12, tá joia? Eu clico aqui ao lado e tem aqui, visualizar, vou visualizar no Chrome. Ele então vai abrir. Mas o que aconteceu? Eu não estou vendo nada. É um bom sinal, significa que não tem nenhum erro, já está conectado com o banco. E se tiver um erro, o que acontece? Vamos ocasionar aqui de propósito um erro. Eu sei que o usuário é root, como eu falei para vocês, com 2 O. Eu vou colocar só um, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e vou atualizar, botão direito, recarregar ou F5. Imediatamente ele já apresenta um erro. Por quê? Ele não encontrou este meu usuário root desse jeito, né? Não foi escrito ali root da forma correta. Então, ele apontou um erro no banco de dados. Na próxima aula, no próximo capítulo, nós começaremos então a abordar novas funções, dentre elas também funções de erro. Por quê? Fica muito feio você simplesmente deixar que isso aqui aconteça no seu site, que apareçam esses erros PHP dessa forma grotesca. Então, tem como eu tratar erros para mandar uma mensagem para o usuário falando que não foi possível conectar. E isso nós então aprenderemos a partir do módulo 2.